Câmara pede ao STF prisão de Danilo Gentili após humorista falar no Twitter em socar deputados. A Câmara dos Deputados, a partir da Procuradoria Parlamentar, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal em que pede a prisão do apresentador Danilo Gentili por postagens nas redes sociais. No fim de fevereiro, em uma publicação no Twitter, ele sugeriu que a população entrasse no Congresso e socasse todo deputado, por causa da PEC de imunidade parlamentar. A ação foi coordenada pelo deputado Luiz Tibé, responsável pela Procuradoria da Câmara, a partir de um pedido do deputado federal Celso Sabino. Ambos são aliados do atual presidente da Casa, Arthur Lira. A tentativa é de equiparar a postagem de Gentili com a do deputado federal Daniel Silveira, preso após ameaçar ministros do STF. Na última semana, Gentili criticou o Congresso em virtude da celeridade dada à tramitação da PEC da imunidade, que tenta proteger parlamentares perante o judiciário. A mensagem depois foi apagada. Eu só acreditaria que esse país tem jeito se a população entrasse agora na Câmara e socasse todo deputado que está nesse momento discutindo PEC de imunidade parlamentar, escreveu o humorista. Segundo Tibé, a ação movida em relação a Danilo Gentili não é contra a pessoa dele, mas a favor dos mesmíssimos princípios de defesa da democracia e da Constituição Federal consagrados pela unanimidade do plenário do Supremo Tribunal Federal, no caso do deputado Daniel Silveira. Não podemos ter uma sociedade e uma democracia com pesos e duas medidas. Se o Supremo Tribunal Federal, sabiamente, estabeleceu um limite para a livre manifestação do pensamento que é o respeito à integridade das instituições democráticas, princípio que a Câmara dos Deputados acolheu com margem de 364 votos. A Justiça brasileira não pode permitir que ninguém faça a incitação de socar deputados, disse o deputado, por meio de sua assessoria de imprensa. Na segunda, sem mencionar se já foi notificado sobre a petição no STF, Gentili comentou que foi alvo de reclamações justas de alguns deputados. Eu fiz um tweet que foi alvo de justas críticas por alguns deputados. Quem me segue sabe que sempre defendi as instituições. Aliás, minha briga com bolsonaristas foi justamente pelo fato de eu ser contrário aos pedidos criminosos de fechamento do STF e do Congresso, afirmou. Eu fiz um tweet que foi alvo de justas críticas por alguns deputados. Quem me segue sabe que sempre defendi as instituições. Aliás, minha briga com bolsonaristas foi justamente pelo fato de eu ser contrário aos pedidos criminosos de fechamento do STF e do Congresso.